2024 já lá vai. Entre percepções e cooperações estratégicas, vai-se o ano, ficam os protagonistas. Nesta edição de Balanço, Rui Calafate elege os melhores e os piores do ano e traz ainda uma seleção de autor dos filmes, livros e séries que mais destacaram em 2024. Venha daí, bem-vindo. Este é o episódio 160 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia e um bom ano. Estamos a gravar a uma quarta-feira para perceber aqui as tuas escolhas relativamente ao ano 2024. Quem é que mais destacou? Quem é que se destacou pela negativa? E vamos começar pelo panorama nacional. Olá Zé, bom dia a todos, um bom ano para todos. Ainda não tínhamos estado em contacto, cá estaremos agora no próximo, a fazer sempre o melhor para vocês que nos estão a ouvir. E portanto, olha, hoje vamos dedicar mais isso de facto só ao nacional, o melhor e o pior. Vamos fazer internacional também o melhor e pior, ali com mais um tema que é o Elon Musk. Depois vou fazer só um pequeno panorama de mídia nacional. E depois deixo as sugestões. Hoje não há pergunta da semana, portanto não achem estranho que seja uma coisa mais especial. Portanto, e outra coisa, vão ouvir, hoje se ouvirem já na quarta-feira, o cinema eu vou pôr da parte da tarde, que já tinha anunciado nas redes sociais, mas pelo menos os livros e as séries vão ouvir em primeira mão, porque eu só porei na quinta e na sexta-feira. Portanto, Uma escolha vamos muito, começar muito então. esperada pelos Foi, nossos foi, ouvintes. foi. E sobretudo um bocado, que é uma coisa, eu sinceramente eu costumo rir-me com as escolhas que são feitas hoje em dia, que em Portugal são feitas basicamente pelo público e pelo Expresso, sobretudo no Expresso. Às vezes são risíveis. E no público e na parte da literatura, bastante risível mesmo. Portanto, confiam em mim, acho eu tenho bom gosto nisto, tenho esta dedicação que eu tenho à cultura, que é uma das coisas mais importantes na minha vida, e vou continuar assim, e quanto mais tempo eu tiver para ela, melhor para mim e para todos também, que se eu puder partilhar com eles as sugestões que dou. E portanto, olha, vamos começar. Melhor É e pior do ano. um dos muitos motivos para ouvir este podcast. Sim, obrigado. Melhor e pior do ano. Bem, melhor do ano 2024, quando eu digo melhor do ano, figura de 2024, Claro, a naturalmente. figura, naturalmente. Só, só alguém que não pensa bem não dirá que Luís Montenegro foi a figura do ano. E é fácil de explicar, porque como todos nós sabemos, incluindo a mim próprio, eu próprio, quem nos ouviu aqui durante este tempo, por vezes achei difícil que Luís Montenegro chegasse a primeiro-ministro. Portanto, eu próprio aqui o assumi. Porquê? Porque primeiro, ser líder da oposição é a profissão mais difícil do mundo. E portanto todos os que passam como líderes da oposição têm algumas dificuldades, estão sempre a ser questionados. Depois, toda a gente dava como prazo de validade a Luís Montenegro umas possíveis derrota nas eleições europeias, se ele não tivesse essa vitória nas europeias, que poderia sair na hora. Qual foi o facto? O facto foi de facto marcante em 2023, foi a saída de António Costa e o tal parágrafo da PGR. Isso mudou tudo. Isso abriu as perspectivas a que Luís Montenegro ganhasse Mudou uma completamente as maioria peças do jogo. totalmente e devolveu o PSD ao poder ao fim de muitos anos. E ao fim e ao cabo, Luís Montenegro, neste aspecto que eu estou apenas a referir, pode ser comparável com o próprio Durão Barroso, que também foi, enquanto líder da oposição, muito questionado, e depois de repente cai o poder nas mãos por motivos que não dependiam dele. Isto é, como tu te lembras, em 2001, António Guterres não tinha maioria absoluta, mas tinha uma maioria mais robusta do que tem atualmente o PSD e o CDS, e António Guterres, depois de um resultado catastrófico nas autárquicas de 2001, onde perde as três principais capitais de distrito, Paula do Pântano vai-se embora e depois nas eleições, também com uma vitória muito titubeante, em que Durão Barroso ganha a Ferro Rodrigues e torna-se primeiro-ministro. E, portanto, Luís Montenegro teve esse mérito, devolveu o poder, agora vai governar, vai ser de facto difícil para ele, há temas que são frágeis, saúde, sobretudo, que é de facto um tempo fraco, a educação melhorzinha às vezes, outras vezes não, quando se enganam nos números que fornecidos à comunicação social. A parte da segurança é neste momento uma bitola importante para Luís Montenegro, porque é importante explicar isto a quem nos ouve. Ele está a fazer isto porque tem eleições autárquicas e que pretende ter um bom resultado. São E muito tal como importantes. Cavaco sempre governou para ganhar eleições, Luís Montenegro está a governar para ganhar eleições. E porquê é que ele fala da questão da segurança? E apesar de não haver esse tal problema, eu não sinto essa percepção de insegurança
Sei que há cada vez mais sinais e vai ser assim o mundo, naturalmente. Mas porquê é que ele fala? Exatamente para descapitalizar, tentar descapitalizar o crédito numa das áreas em que é mais forte o Chega, que, como todos nós sabemos, em vários distritos, em vários concelhos, pode roubar muitos votos ao PSD e dificultar as pretensões do PSD de ganhar câmaras. Dou-te o exemplo claro. Houve um distrito que nas últimas legislativas foi ganho pelo Chega. Foi Faro. Por exemplo, o PSD tem um autarca que em Faro termina agora os seus 3 mandatos, Rogério Bacalhau. Qual é o problema aqui? Vai apresentar um candidato que ainda não está escolhido, o PSD. O do PS é um candidato forte, que é o presidente da Câmara de Olhão. Mas, naturalmente, que vai dividir, vai dispersar votos com o eleitorado do Chega. Portanto, é mais difícil ao PSD voltar a ganhar Faro, tendo ao seu lado direito um contendor que pode faturar muitos milhares de votos com este tipo de discurso. E, portanto, é por isso que o PSD está a entrar nisto. Quem não percebe isto, sinceramente, é um ignorante. Acho E que às vezes é provavelmente o preciso tema da estar segurança calado. vai ser o grande tema das autárquicas, não Vai achas? estar em cima da agenda, até por causa da questão das presidenciais, como André Ventura, num movimento que eu acho inteligente, decide ser candidato. Ele decide ser candidato para quê? Para ser um candidato de agenda, para impor a sua agenda. Anticorrupção, anti-imigração, a questão da segurança. Exatamente para quê? Para não deixar de expressar o seu eleitorado para Gouveia e Melo ou para outro candidato qualquer. E que já se Portanto, percebeu que tem que ser ele a impor essa agenda, isso não é? com Não certeza poderia não. delegar no outro Com candidato. certeza não há outro tão forte como ele. E, portanto, com isto, naturalmente, estes são temas que vão estar em cima da mesa, não só nas presidenciais, mas depois nas autárquicas. Como é Rui, e óbvio. deixa-me perguntar, ainda em relação ao Luís Montenegro, recordo-me aqui um comentário que fizeste num dos Maquiavéis, na altura da campanha eleitoral, em que tu Hum, perguntaste que faltava perceber quem era Luís Montenegro. Ao final destes exatamente. meses, já se conseguiu perceber. É assim, eu sei quem é, portanto, sou amigo dele há 20 anos, portanto, conheço o Luís Montenegro de trás para a frente. É uma pessoa extremamente simpática, portanto, quem não o conhece é uma pessoa extremamente agradável e é, sobretudo, acho que nota-se isso. Nota-se que não está em nenhum pedestal. Não está em pedestal nenhum de maioria, é uma pessoa, é um político de proximidade. Tenta ser, sendo que, como tem uma liderança fraca ao nível da representação parlamentar que teve a AD, tenta controlar ele próprio muito mais, e por isso é que eu já disse uma vez que ele era o maestro do governo. Ele é que é o coordenador. Agora, o que é? Às vezes há falhas. Por exemplo, até agora houve verdadeiramente o Luís Montenegro, em termos políticos, uma coisa é haver erros e más notícias na saúde, na educação, na segurança, que tem uma ministra fraquíssima, Margarida Blasco. Agora, até agora, em 8 meses, 9 meses de governo, qual é que foi até agora o verdadeiro erro político de Luís Montenegro? Sabem qual foi? Foi este do Hélder Rosalino dos 15 mil euros. Depois tiveram que voltar para trás porque era um escândalo. Esse foi o verdadeiro erro. Portanto, significa que Luís Montenegro, em termos políticos, é uma pessoa bem preparada. Ele sabe o que é que está a fazer. Está preocupado não só com as percepções, mas, como eu sempre disse, também com a comunicação. E por isso, às vezes, veste a pele de Ministro da Administração Interna, porque a Ministra da Administração Interna, se abrir o pio, é uma. Epá, não quero dizer isto, se não Já se abrir a percebeu que boca, é uma não poetisa, vai estás a funcionar. perceber? E por isso é que, como tu viste, quando foi a intervenção no Martim Muniz, que toda a gente criticou, e eu próprio já o disse aqui, não gostei nada daquilo que vi, daquela foto das pessoas encostadas à parede. Como tu te lembras, quem é que falou sobre essa intervenção? Quem é que tutela as polícias? É a Ministra da Administração Interna. Quem é que falou em televisão sobre o assunto? Luís Montenegro e António Leitão Amaro. Perguntam onde é que estava a ministra. Porquê? Já se viu que é um ponto fraco. E, portanto, tem que ser o primeiro-ministro a tomar conta dos males do mundo da administração interna. Portanto, é isto que está a passar. Quem é Luís Montenegro? Ainda não está totalmente, porque precisa de ver-se mais coisas, mais atuação, até em várias áreas, para nós vermos então depois qual é o quadro global de como governa. Sabendo nós, isto é base, Luís Montenegro governa para ganhar eleições. E vamos então a outra personalidade que marcou o ano 2024, mas se calhar Olha, pela negativa, não é, Rui? é assim, eu confesso sinceramente, é assim, como também sabemos, também às vezes acontece, geralmente o último mandato de um Presidente da República é um ano de mandato em que naturalmente o Presidente da República continua a ter poderes, mas depois perde o da bomba atómica 6 meses antes de terminar o seu mandato e, portanto, deixa de poder dissolver o Parlamento. Mas geralmente com Cavaco, como se bem nos lembramos, Cavaco também foi bastante má a sua saída ao seu último ano em Belém.
primeira pessoa a sentir que está a perder poder é o próprio Presidente da República. E, portanto, quando ele faz no discurso de Ano Novo, apela à cooperação estratégica e ao bom senso, é chamar a atenção e dizer aos meus amigos, olhem para mim, ouçam, falem comigo como falava o António Costa, porque o Luís Montenegro, como é óbvio, é assim, tal como eu expliquei antes, é um homem que tenta defender-se. E ao tentar defender-se, não está para estar com conversas com Marcelo Rebelo de Sousa, porque senão Marcelo Rebelo de Sousa mete aquilo num jornal qualquer, ou Claro. num amigo qualquer. E, portanto, Luís Montenegro não lhe conta nada. Por isso, aquela coisa de ele chamar-lhe imprevisível por não lhe contar nada, é que António Costa estava uma hora a conversar com Marcelo, trocavam ideias e tal, e ouviam isto na fase, sobretudo na fase inicial, como todos nos lembramos, fase da geringonça em que precisava do apoio presidencial. Depois, da maioria absoluta, aquilo veio por aí abaixo, como vocês se lembram todos. Agora, nesta altura, o que é que acontece? Primeiro, Luís Montenegro não quer partilhar informação. Os dois bons exemplos são os óbvios com decisões importantes. Uma, pilar essencial do Estado, Procurador-Geral da República. 5 minutos antes, Marcelo Rebelo de Sousa soube que era o Amadeu Guerra. Não foi tido nem achado. Escolha da Comissária Europeia, Maria Luísa Albuquerque. Nem tido nem achado. Portanto, Marcelo gostava de ter influenciado. Portanto, como eu já disse em televisão, não é questão de perder poderes e capacidade de intervenção. Isso Marcelo Rebelo de Sousa, como tu sabes, até é o ponto fraco dele. As pessoas já estão cansadas de Marcelo Rebelo de Sousa. Por culpa do próprio, porque falou demais. E o Portanto, próprio quando tu Marcelo vês... também está cansado, Rui. Eu também acho que sim. Portanto, e repara numa coisa. Quando tu tens uma sondagem claríssima, 63% dos portugueses, se tivessem a oportunidade de um terceiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, 63% dos portugueses dizem que não o querem, é porque estão cansados dele. E mais, querem outro estilo. E então, quando ele agora se revolta, entre aspas, e mete nos jornais que está contra Gouveia e Melo, se há culpa no crescimento da imagem do que é o perfil de Gouveia e Melo mais duro, mais autoritário, até com a farda que ajuda, é por culpa dele ter desbaratado a função institucional do Presidente da República com as vezes sem conta que falou quase como comentador. Portanto, este momento é um ano péssimo, é um ano horrível para Marcelo Rebelo de Sousa porque está a perder poder. E sobretudo está a perder o apoio dos portugueses e das portuguesas. Foi isso que ele construiu durante 15 anos num canal de televisão. Foi a TVI. Portanto, neste momento, Marcelo é de facto uma figura que ainda ontem eu estava com um empresário, meu amigo hoteleiro, e ele dizia, pá, estou farto do Marcelo, pá. E é isto que se está a passar nas pessoas. E aliás, a pessoa com quem eu estava votou no Marcelo. Percebes? E portanto, quer dizer, é isto que se está a passar e, portanto, vemos que o Luís Montenegro agora vai ter um teste importante, que é a questão das autárquicas, vai ser umas eleições muito importantes, para Pedro Nuno Santos também, e Marcelo vai estar todos os dias a perder, em cada minuto perde um pouco do seu poder. É o retrato de 2024 e aquele que será, ao nível presidencial e da política, também o que vai ser o ano de 2025. Olhando lá para fora, Rui, é inevitável falar daquele que foi provável, que vai ser, que foi o homem de 2024 e que será um dos grandes protagonistas, se não o maior, de 2025. Com certeza, portanto, eu, aliás, é uma das coisas, como é óbvio que a figura do ano, não sou eu que o digo, são tantas pessoas que o disseram, é Donald Trump. Ponto. Aliás, eu continuo à espera que aqueles profetas do wokeismo e do politicamente correto, que andaram nas televisões, nos jornais, a escrever que Kamala Harris ia ganhar as eleições, eu ainda não os ouvi penitenciarem-se. Ainda não pediram desculpa a quem tem estado a enganar. E, portanto, essa é que é a realidade. Eu, quando erro, houve eu em 3 anos de CNN, errei uma coisa é não concordarem comigo. As pessoas têm todo o direito de não concordarem comigo e chamarem-me os nomes que quiserem. Isso aí é outra coisa. Agora, errar. Eu errei em 3 anos, errei claramente numa coisa, não tinha nada a ver com política nem com perspectivas. Era até com. Falei numa pessoa e enganei-me no cargo que ela ocupava. Eu, na primeira oportunidade que tive, pedi desculpas aos espectadores da CNN por me ter enganado. Portanto, esta gente não pede desculpas. Pá, continua a enganar. E depois, já lá vamos ao panorama dos mídias, jornais ninguém os compra. O único que compra é um jornal que é o Correio da Manhã, que ainda vende 50 mil jornais. O resto não os compram. Não estão para aturar agendas de wokeismo e de politicamente correto, como neste momento caiu o público. Esta é a realidade, ponto. O resto é enganar as pessoas. Eu, como não estou cá para enganar as pessoas, deixo à vontade de chamarem-me os nomes que quiserem. Agora, enganar as pessoas eu não engano. Mas podem não concordar comigo. Portanto, Donald Trump marca o ano pela vitória. Eu costumo dizer isto e chamar a Pela atenção. dimensão Dimensão dessa da vitória, não é? vitória, a tal conversa dos swing states, limpou os swing states todos, ponto.
conversas lá de Kamala Harris e do Coach Walls, não sei o que era o vice-presidente de conversa de chacha. E depois temos uma coisa que é a seguinte, vai marcar também 2025 porque é imprevisível. A questão da NATO para ele não é uma prioridade, é um custo. Está a falar sobre Canadá, Groenlândia, etc. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Sobre a Ucrânia, meus amigos, muita gente não disse, eu estava farto de vos dizer, disse-vos aqui 50 vezes, que há muitos americanos que votaram em Trump exatamente para acabar a torneira sempre aberta para a Ucrânia. Porque há desemprego na América, há gente que não tem indústria nos Estados Unidos e estão a ver milhares de milhões aí para a Ucrânia. E a América não tem nada a ver com o assunto segundo, não é comigo, é para esses americanos que votaram em Donald Trump. E, portanto, esta questão da Ucrânia eu sempre digo que acho que vai ser resolvida, acho que 2025 vai ser importante, e digo mais, vou já fazer aqui uma primeira edição de coisa, de 2025. Olha, as pessoas às vezes já se esqueceram, um dos prémios da paz mais ridículos que deram foi a Barack Obama, não fez nada, uma questão de dar um prémio da paz ainda ele era no primeiro mandato. Se acabar a guerra da Ucrânia e se as coisas estabilizarem no Médio Oriente, o mérito vão dar a quem? Para quem é Depois que quero vai o prémio ver, Nobel? eu depois quero ver o politicamente correto. É que eu quero ver a Ucrânia a acabar a guerra da Ucrânia, a acabar o conflito em Gaza, e se for por mérito de Donald Trump, eu quero ver todos a meter a violinha no saco. Que é aquilo que eu digo aqui a várias pessoas, quem nos ouve, às milhares de pessoas que nos ouvem, que eu disse sempre, Donald Trump, se for presidente dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia vai acabar. Se vão ficar as fronteiras todas antes da invasão criminosa da Rússia sobre a Ucrânia, duvido. Mas podem ficar as coisas com o tal controle da NATO, etc., como vai ser. Agora, que pode acabar a questão, vamos ver se acaba ou não. Mas, portanto, depois, se eu falhar, cá estarei para pedir desculpas a quem me está a ouvir. Mas eu digo isto há muito tempo. Portanto, agora Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, vamos ver se eu acerto naquilo que eu disse. Mas, Oh, enfim. Rui, e E por falar mais, em... Sim. ainda te digo, e disse a muita gente mais em privado, Donald Trump vai fazer o seguinte. É que, se terminar a guerra, é senhor para chamar o senhor Zelensky, chamou Vladimir, chega aqui, olha, isto vai ter que ser assim, mas vou-te dar uma ajuda. Reconstrução da Ucrânia, pontes, estradas, habitações e tal, a malta aqui americana vai tratar do assunto. Mas depois quem vem? Os amigos de Donald Trump. Vamos dar uma aposta? Vai por aí, vai ser por aí. Ou seja, em vez de ter mandar dinheiro para comprar armas, vai ser dinheiro para fazer infraestruturas que foram destruídas pela invasão da Rússia. Vai ser isto que vai acontecer. Depois vão dizer, é claro, são os magnatas que apoiam o Donald Trump. Pois claro. Mas isso aí, onde, por isso é que este programa se chama Maquiavel para principiantes. Pois é. Não é anjinhos para principiantes. Nem anjinhos, vão ver aqueles anjinhos do costume. Aqui não é anjinhos. Portanto, sobre isso, a parte negativa do ano, se vê, e que é um foco Falavas de para este prémio ano, Nobel há bocadinho. Se houvesse um prémio Nobel da Lei de Murphy, provavelmente seria atribuído a estes dois. a estes dois, sim. Tem-lhes decorrido tudo mal e por opções próprias. Portanto, e os dois que eu falo piores, porque depois isso influencia toda a Europa. Emmanuel Olaf Scholz, Macron e Olaf Scholz. Olaf Scholz e Emmanuel Macron. Emmanuel Macron abriu as portas totalmente ao convocar, agora já se arrependeu, já afirmou que se Portanto, isso não arrependeu foi de ter uma convocado, boa decisão. exato, de ter convocado as eleições legislativas logo a seguir à vitória da União Nacional nas europeias, fortíssima vitória do Jordan Bardella. E, portanto, Scholz acontece ser um chanceler fraquíssimo, vai ter eleições em fevereiro, a CDU à frente, portanto, uma mudança de ciclo em perspectiva, e vamos ver o crescimento do AfD. Vamos ver se o AfD terá mais votos que o SPD. E por isso é que eu falo, é o único tema que vou falar disso, Por porque tem falar sido o na tema, AfD. porque é a questão do Elon Musk, que eu ainda contei na segunda-feira. Continuarei também a fazer isso, que é ler imprensa estrangeira, que acho que faz bem às pessoas. Se tiverem essa oportunidade, faço sempre o apelo para lerem também, complementarmente com os jornais portugueses. Querem um bom jornal económico, leiam o Jornal de Negócios, leiam o Jornal Económico, tem o EC, tem boa informação económica, os desportivos, fazemos bons jornais desportivos em Portugal, o Record é um excelente jornal, a Bola é um bom jornal. Depois, ao nível dos diários, eu leio o Público todos os dias porque é o único de referência, porque o DN, infelizmente, não tem capacidade, tem lá muitos jornalistas que são nossos amigos, como o nosso amigo Filipe Alves, o nosso amigo Leonardo Ralha, etc., que trabalharam no Jornal Económico,
epá, tem excelentes jornalistas, mas aquilo não passa, não dá, e portanto temos a ler. E quem gosta do Correio da Manhã tem lá informação concreta e com várias histórias do dia importantes e que marcando a agenda, como foi o caso da Alexandra Reis e o caso do Hélder Rosalino, por exemplo. E portanto, sobre isso, olha, da parte de imprensa já falei, falo só de televisão depois na parte dos mídias. Agora, ainda há pouco tempo, foi no domingo, o Elmundo fazia 2 páginas sobre o que eles chamavam o tecno-autoritarismo e a influência do tecno-autoritarismo nas democracias. Eles falam de 3 grandes nomes, sendo que o Elon Musk agora é que está na ribalta, mas para lá do Mark Zuckerberg e também do próprio Jeff Bezos. Agora, da Amazon, para quem não sabe. Agora, o Elon Musk tem é o lado da intervenção. Depois de agora esfiar o Departamento de Eficiência Governamental nos Estados Unidos, ter estado ao lado de Donald Trump, ter apoiado fortemente até com os seus conteúdos Donald Trump, está a intervir diretamente com um artigo de opinião, vai fazer uma conversa com a líder da AfD alemã e diz a todas as pessoas para votar na AfD, e a Inglaterra está em guerra contra Keir Starmer, e portanto quase ao lado, e vai com certeza apoiar o Reform UK do Nigel Farage, e portanto está a intervir na política. Hoje é notícia do Público, é notícia dos jornais espanhóis que a Comissão Europeia não quer ligar muito ainda a este assunto. Não quer ligar porque não sabe lidar com ele. Vai lidar Sim, como? como é que vai lidar, não Vai é? lidar como? Era o que faltava. Quer dizer, o que é que a Ursula von der Leyen faz perante o poder do Elon Musk? Não sabe, pois eles não sabem lidar com ele. E por isso é que eu disse, na segunda-feira na CNN, que eu não sei se é uma ameaça para a democracia. Pode ser se crescermos para um autoritarismo louco do Elon Musk. Agora, o mesmo wokeismo e politicamente correto continua a malhar no Elon Musk. Esquece sempre também do lado positivo. Eu gosto de ver as coisas como elas são. O Elon Musk é um tipo visionário. O que ele faz no espaço, eu até dei o lema, que é um livro, ainda agora que era a biografia do Francis Drake, que é um livro espanhol, editado em Espanha, portanto eu li em espanhol, e que depois contava toda a evolução da guerra do Francis Drake, que era um dos maiores aliados, os corsários foram grandes aliados da Isabel I de Inglaterra, contra o homem mais poderoso da época, que se chamava Filipe II de Espanha, que foi o nosso Filipe I. E o Filipe II tinha um lema dele que era: o mundo não é suficiente. Até parece quase um título do James Bond, The World is Not Enough. E como tu te lembras, às vezes, esta gente quer levar o Elon Musk como se fosse um vilão do James Bond. Um Blofeld, uma coisa assim dessas, dos principais vilões do James Bond. Ora, Elon Musk tem lados positivos. Olha, desenvolvimento de trabalho e criação de emprego qualificado, engenharia, gestão, indústria aeroespacial. Portanto, tem este lado bom, que é um lado positivo de Elon Musk, que é um lado que tem que ser sempre preservado, que eu gosto de preservar quem cria empregos e bem remunerados e qualificados. Agora, tem este lado de facto da intervenção, por isso é que há pouco brinquei. Sabem lá como é que vão lidar com o Elon Musk? É ele a intervir, as pessoas é que vão ligar sim ou não. E depois as pessoas, os alemães, os ingleses, os americanos, votam como entenderem. Porque aqui não há censuras. Eles dizem, mas é uma censura, que não sei o quê, que o X pode fazer qualquer coisa na rede social X, pode fazer não sei o quê. Mas censura é não deixar falar as pessoas. Depois, quem decide é o cidadão. Pode decidir mal. Pois já decidiu muitas vezes mal. Mas depois, olha, arrepende-se, não volta a votar, faz o que quiser. Agora, eu costumo sempre dizer, para haver democracia, falem as pessoas. Não é falar os profetas do wokeismo e do politicamente correto, porque isso também é censura. E já que estamos a falar de Elon Musk, fazemos aqui a transição para o panorama dos É só mídias. dos mídias. É só na parte da imprensa, já vos falei. Outra vez, mais um ano com os jornais a descer a sua circulação, com apoio à imprensa para que, por exemplo, a VASP continue a ser, como tu sabes, e para quem não sabe, a VASP é quem faz a distribuição de jornais por todo o país, e portanto quase com a obrigatoriedade, quase às vezes, de vender 1 ou 2 jornais a concelhos onde se compra 1 ou 2 jornais, mas é muito importante haver lá um jornal, que seja. Na parte da imprensa estamos assim, a parte da rádio eu não acompanho muito, mas tenho notado o crescimento da Rádio Observador e já estou a ouvir nas rádios o Correio da Manhã Rádio e tenho Exatamente. Há sentido claramente muita aqui uma aposta queda, sem nesse dúvida, setor. tenho sentido muita queda da TSF, muitíssimo sentido a queda da TSF e também da Antena 1, que está a tornar-se também o
o covil do politicamente correto e do wokeismo, e portanto naturalmente as pessoas não têm paciência nem para uma coisa nem para outra. Eu costumo dizer, no outro dia eu fui ao Contrapoder a convite do Anselmo Crespo, fui lá com Eu o vi também. Sérgio, e portanto eu disse uma coisa que é a seguinte, que é óbvia para todos. Eu sou um tipo, eu disse assim, eu sou um dinossauro. E depois o Sérgio até disse, pá, antes dinossauro do que rato. É verdade. E eu disse, é verdade. Porquê é que eu sou um dinossauro? Eu represento a grande maioria. A grande maioria das pessoas está-se marimbando para agendas radicais que não levam a lado nenhum. Quer dizer, a grande maioria das pessoas é um eleitorado moderado. E, portanto, o eleitorado moderado está a ser comprimido por debates entre a nova direita e a nova esquerda, entre o wokeismo e o politicamente correto e os temas mais à extrema-direita. E nós estamos a ser comprimidos, quando a grande maioria é o centro moderado. Portanto, eu sou um dinossauro, porque eu não me colo a nenhum lado. Quer dizer, eu vejo coisas positivas à direita, consigo ver coisas positivas, e vive no bom senso e na racionalidade, que acho que é isto que é importante explicar às pessoas. E depois as pessoas votam como elas entenderem. Portanto, nós estamos a ser comprimidos. E, portanto, queria dizer isto, tem sido essa coisa. Depois, na televisão, quero assinalar mérito total do José Eduardo Muniz, que ao fim de anos consegue devolver a liderança das generalistas à TVI. Portanto, é uma grande vitória do José Eduardo Muniz. Portanto, e assim com vários problemas financeiros neste momento, RTP cada vez mais irrelevante, tanto na RTP3, que é zero, como na própria RTP, se não for o programa do Fernando Mendes, e aí sim o único lado positivo da RTP, que é a criação das séries, e portanto financiar o investimento em séries, portanto em produção de conteúdos portugueses de qualidade para depois ir para outras plataformas, acho positivo, é o único lado positivo, o resto péssimo. TVI ganha claramente a SIC, com um dado que é nas últimas semanas a própria informação da TVI já estar a ultrapassar o Jornal da Noite, que era um campeão quase inabalável, e depois nos canais de informação a CMTV é o que é o canal mais visto no cabo, sem dúvida, portanto nada o mérito que estão a fazer naquele tipo de trabalho, tem o seu público e portanto chega ao país real. Em termos do que é o canal tipicamente de informação, onde também já está outro produto do Grupo Média Livre, que tem o Correio da Manhã e que tem a CMTV, portanto o CNN, SIC e o Now. Portanto, a CNN voltou a ganhar outra vez, com uma distância interessante sobre a SIC. A SIC muitas vezes não chega aos 2% da audiência, e o Now tem crescido, e portanto já está no 1 ponto de share, e portanto acho que vai ser interessante no próximo ano, sendo que na CNN isso posso já dizer, não posso dar as novidades, apesar de já as ter, relativamente a mim, depois saberão lá a partir de 16, no fim de semana portanto, na semana de 20 eu direi aquilo que irei fazer, eu terei mais desafios na CNN, mas na CNN a grelha vai ser apresentada no dia 16 no CCB, portanto saberão que vai haver algumas mexidas, tanto ao nível de pivôs, como programas, como crossfires, etc. Portanto fica já aqui o dado, mas portanto a televisão a mexer, guerras importantes a acontecer, e portanto assim que vai dar tudo para tentar voltar a ser o canal número 1, mas parece-me difícil neste momento. Luís, chegamos aqui a uma fase do programa que é muito esperada pelos nossos Pronto, e ouvintes. Vamos agora vai ser conhecer de seguida. as Então escolhas de vou autor começar do Rui pelo Calafate. cinema. Pronto, muito bem. Cinema, estás a ver, tenho aqui os papelinhos, que Certo. é exatamente para tirar a foto e depois pôr nas redes sociais, custa menos do que estar a escrever tudo outra vez nas redes sociais. Então vamos lá. Cinema, portanto, isto tudo o que se passou em salas e streaming em 2024. Não é virem com conversas cá do passado. Pá, para mim o melhor filme de longe foi o Zona de Interesse do Jonathan Glazer, que é aquele sobre o Holocausto e, portanto, o homem que tinha uma vida familiar calmíssima e atrás tinha os crematórios dos judeus. E, portanto, durante todo o filme é passado com o fumo que nós estamos a ver do massacre que está a acontecer. Depois vou dizer os nomes todos dos filmes e os realizadores. Uhum. Depois, o Anora, do Sean Baker. O Rapto, do Marco Bellocchio, este até está podem ver no TV Cine. O Folhas Caídas, do Aki Kaurismäki, que é finlandês, podem ver no filme. O Dune 2, do Denis Villeneuve, está em todas as plataformas. O Jurado número 2, do Clint Eastwood, podem ver no Max e também está nos canais de vendas de filmes. Outro filme também, o Zona de Interesse está na TV Cine, podem ver também lá, portanto já teve em salas.
Eu estou a ajudar-vos para quem não viu, portanto, poderem ter a oportunidade de ver. O Anatomia de uma Queda da Justine Triet, que é um filme fabuloso também. A Guerra Civil, um filme muito interessante do Alex Garland. O December May, que é um filme que eu gostei bastante do Todd Haynes. O Quarto ao Lado, do Pedro Almodóvar. O Ferrari, do Michael Mann, mas não é uma obra-prima do Michael Mann, eu adoro Michael Mann. E por último, o Longa Deus. Este sim é o único filme que não é de agora. É um filme da União Soviética, mas que teve agora cópia restaurada e teve no Nimas, da Kira Muratova. O Longa Deus é um filme fabuloso. Qualquer dia deve estar aí também em plataformas, nomeadamente no filme. Quanto aos livros, portanto é por ordem, na quinta-feira eu vou pôr nas redes sociais. Livros, eu já tinha dito, o melhor livro do ano para mim, eu acho que não aparece em nenhuma das escolhas destes jornais. Porquê? Porque não leram. É grande, que dá trabalho, portanto não leram. O melhor livro de longe, para quem gosta ainda por cima, quem me acompanha política, história, etc., é a nova biografia do Napoleão, do Andrew Roberts. Eu já tinha chamado daqui a atenção. Depois vou dar vários, de seguida vou fazer como fiz nos filmes. Há um filme, depois, foi logo no início do ano que eu li este livro, é fabuloso. O Paradise, da Fernanda Melchior. O Pax, do Tom Holland. Outro livro fabuloso, O Velar por Ela, do Jean-Baptiste Andrea. Depois um livro português, que é a biografia, citei aqui a biografia do Camões, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, de Isabel Rimovo. Depois um que tu até disseste que compravas aquilo que eu disse, porque é muito difícil de soltar o autor, é Guardiã, de uma autora, é o primeiro livro de uma autora neerlandesa que se chama, eu vou dizer outra vez devagar, Yael van der Walden, deve ser assim. A Fraude, da Zadie Smith, é um livro fabuloso. A Canção do Profeta ganhou o Man Booker Prize, do Paul Lynch. Um livro que é quase biográfico sobre Franz Kafka, do Max Brod, que era o grande amigo do Franz Kafka. Um livro que eu li no final do ano, que vos recomendei, o Viena, do Richard Cockett, que é sobre a importância das personalidades de Viena na economia, no cinema, na cultura, e é um livro fantástico. Um livro sobre a Segunda Guerra Mundial fabuloso, do início do ano, Decisões Fatais, do Ian Kershaw, que é sempre um claro. O Ian Kershaw faz grandes livros sobre a guerra e tem a melhor biografia do Adolf Hitler. Quem nunca leu, recomendo. Outro autor que costuma aparecer nestas coisas, faz livros fantásticos. A História do Mundo, do Peter Frankopan. Um livro que eu gostei muito de espanhol, A Forasteira, da Olga Merino. Um livro que eu tinha lido o ano passado, na edição brasileira, mas que saiu este ano na edição portuguesa, O Baviera Tropical, da Bettina Anton. Depois um livro espanhol, que foi um dos melhores livros em Espanha, o Três Enigmas para la Organización, de Eduardo Mendonça, que vai ser publicado este ano, de certeza. E um livro que eu deixei para o último, porque gostei muito, e é um livro que tem a ver com a nossa nostalgia da minha geração, o Balzac da Globo, que é a biografia do Gilberto Braga, que é um livro fantástico. E já agora, para quem não chegou a comprar, um livro que eu recomendo a todos, Os 10 Mandamentos da Política, porque foi um ano importante para mim, porque foi o meu primeiro livro, e acho que é um bom livro, quem o leu gosta, e portanto começa a ler e não para. Por último, as séries, vamos a elas. Também diferente de todas as opiniões destes cavalheiros todos das televisões, para mim de longe, não é de longe. Este ano, eu já tinha escrito nas redes sociais, este ano houve muito. As séries que estão aqui são mesmo boas séries. Para mim, a melhor série técnica, atores, a história, para mim a melhor foi o Replay. E vou pôr aqui, à frente, vou dizer o nome das séries e depois as plataformas onde podem ir buscar. Portanto, foi o Replay, esteve na Netflix, está na Netflix. Segunda série, o Shogun, foi uma série espetacular, foi premiada nos Globos de Ouro. Está na Disney. Depois uma série que é fabulosa, recomendo sinceramente, está na Disney também, chama-se Não Digas Nada, é sobre o IRA, portanto, Irlanda contra a Inglaterra, e as mulheres do IRA que estiveram presas, duas irmãs. Bem, fabulosa a Muito série. interessante. A série é fabulosa. Depois do início do ano, uma grande série também premiada, ela, o True Detective, a quarta temporada, que é com a Jodie Foster, portanto, na Max. Série que eu adorei, recomendei várias vezes, The Penguin, no Max, também ganhou o melhor ator, o Colin Farrell. O série espetacular no Max também, Industry, a terceira temporada. Depois o Dune Prophecy, que é do final do ano, não vejo em nenhuma escolha. O Dune Prophecy é uma série fabulosa, está na Max também. Aí uma série que eu gostei imenso, não considero que seja a melhor, mas ganhou de melhor minissérie, os Globos de Ouro, etc. O Baby Reindeer, não sei se viram isto, está na Netflix, é uma série absolutamente. É esmagador, quase, É não é? esmagador, é o clímax da bizarria, e foi
o que passou exatamente o Muriel. Uma série é baseada em factos reais, a que faz daquela, desculpem o termo, gordita, faz porque ainda não viu, que vai perseguir o humorista que é empregado de bar, ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, melhor atriz secundária, faz um papel absolutamente avassalador. Depois uma série que eu também achei fantástica na Max, House of the Dragon, a segunda temporada é fantástica. Depois uma série que eu vos recomendo verem as 5 temporadas, está no Sky Showtime e estava na TV Cine, a 5ª temporada, que é do Yellowstone, que é criada pelo Tyler Sheridan, mas com o Kevin Costner. São 5 temporadas, é brutal, é uma série fabulosa. Depois uma série do início do ano que era o Eric, na Netflix. Depois, uma que eu vos recomendei, são 2 temporadas, o Manhunt na Filmin, na plataforma Filmin. O Quinto Mandamento, outra série fabulosa, um tipo matador de pessoas mais velhas para herdar as fortunas. É uma coisa absolutamente assombrosa, está no filme. Uma série que eu gostei imenso, eu gosto de séries brasileiras, na Disney, o Vidas Bandidas, com a Juliana Paz a fazer de vilã. E uma série que eu gostei imenso, naquela... Já houve o American Crime Story, já houve o American Horror Story e agora há o American Sport Story. E, portanto, Arion Hernandes, já não dele, pá, que era um tipo que jogava na equipa como é que se chama? Dos New England Patriots. Como é que se chama o maior Tom jogador? Brady, Tom Do Tom Brady. Brady, tu conhecias, do Tom Brady, portanto foi colega do Tom Brady, ganhou anéis, ganhou o título de lá daquilo da tal dinastia. Também há uma série de documentários sobre a dinastia dos New England Patriots na Disney, também recomendo. Portanto, ficaram já aqui com tudo e, portanto, prometo continuar todas as semanas a dar. Depois, olha, é fácil. Eu, como tenho um cartão onde vou anotando tudo, depois vou escolhendo e é mais Ao fácil final do tornar aqui. ano, Estou aqui, olha, estou-te tens a tudo mostrar compilado. tudo que li, tudo, olha, está aqui tudo. Olha, estás a ver mais amador, tudo o que li, para de frente e trás, livros, para séries, tal, está aqui. Agora foi só limpar para depois publicar nas redes sociais. Uma Pronto, e seleção publicar aqui. absolutamente imperdível. Obrigado, Rui. Fechamos da melhor Obrigado, maneira eu, Zé. este primeiro programa do ano. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é o programa da autoria de Rui Calafato. Conta com a condução de José Carlos Lourinho. O cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Caspar. Está fechado o manual desta semana.